Olá, está começando o Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista da Rádio CBN. Tudo bem, Marta? Tudo ótimo, Carol. Vamos terminar o ano? Vamos, um episódio especial de fechamento para 2025. A gente vai dar uma pausa para as férias depois desse episódio, para as festas de fim de ano, e a gente vai voltar a partir de fevereiro com episódios semanais. Exatamente, e com a vibe de 2026, né? Então agora esse episódio é para a gente se preparar para 2026. Então, e a gente já vai dar um gostinho pro pessoal, fazendo um episódio só sobre as tendências na área de novas tecnologias, de inteligência artificial, um episódio inteiro com análises da Marta Gabriel. Bom, Marta, falei aqui inteligência artificial, vou começar por isso, né? 2022, no final, apareceu a IA generativa, 2023 caiu no gosto de todo mundo, 2024 o pessoal começou a usar mais e agora em 2025 a gente viu um aprimoramento dessa tecnologia, as buscas estão incríveis, né? Com ChatGPT, Gemini e outras tantas que tem por aí. O que deve acontecer em 2026? Então, a gente tem alguns estágios de evolução da IA. Então, a gente começa com a IA Chat, que bate papo com você lá atrás. A gente teve, ao longo de 24, a IA que começa a raciocinar, a IA começa a realmente trazer contribuições na forma de pensar. E esse ano ele marca a tentativa de adoção da IA agêntica, que é o terceiro nível da IA, que é a IA autônoma. Ela funciona... Só para a gente ter uma noção aqui da diferença, a diferença não é só uma evolução de algoritmo, é também uma evolução de infraestrutura. É como se você passasse de uma biblioteca, porque se você pega a IA Chat e a IA Reasoning, né, que é a que pensa junto com a gente lá para raciocinar, ela funciona como biblioteca. O humano vai lá, dá um comando, pergunta alguma coisa, ela te responde, é como se você fosse pegar um livro, analisar e volta, etc. É tipo um buscador premium, né? Isso, que ele é semântico e vai conversando com você. Quando a gente passa para a IA agêntica, a dinâmica, a infraestrutura passa a ser de uma cidade. Porque você começa a ter agentes que conectam ecossistemas inteiros, ecossistema de educação, com saúde, as empresas. Os agentes, eles justamente fazem isso, eles vão para intermediar transações e para fazer, né, determinados tipos de tarefas no ambiente digital, entre vários tipos de solicitação. Então, a infraestrutura é outra. A gente tem até questões que as pessoas pensam, né? Ok, a IA está muito ligada com o algoritmo. Lógico que está. E todo mundo só fala dos algoritmos, né? Dos LLM, se a gente vai verticalizar, o que a gente vai fazer, etc. Mas, quando a gente pensa onde a IA está, é importante também. Porque se ela não tiver numa infraestrutura que tenha facilidade para fluição, interconectada, né? Tanto que a gente fala, veja como é ligado, a gente já falou em alguns episódios que a IA é uma das tecnologias, então a gente tem cloud por detrás disso, multi-cloud para você poder integrar tudo isso. A gente tem os sensores para ficar tudo em tempo real, né? A gente vai falar um pouquinho sobre tendências aqui. Para eu ter decisão em tempo real, eu tenho que ter dado em tempo real. E dado em tempo real tem que vir de sensores que estão disponíveis ou dessa fluição de dados em bancos que já existem, né? Então, bancos de dados. Então, o que a gente está falando? Essa infraestrutura está se configurando, né? Então, a gente está indo para esse cenário e as empresas, os governos, todo mundo quer aproveitar desse processo da IA agêntica, porque você começa a ter autonomias muito mais poderosas, né? De fazer as coisas, de você pedir... a gente fala que nos vários níveis, no primeiro nível as pessoas mandam a IA fazer alguma coisa, né? Então, quando você é nível iniciante, a gente analisa a maturidade disso, você pede alguma coisa para ela fazer. Quando você começa a aumentar de nível e começa a usar a parte de reasoning, que é a parte de raciocínio, você começa a pedir para a IA te ajudar a pensar, a fazer estratégia, veja o que eu estou fazendo errado, o que eu poderia melhorar, como que eu amplio o meu pensamento, como que eu melhoro, né, o meu impacto. Quando a gente está no nível agêntico, a gente está dando autonomia para a IA fazer. Ela começa a fazer sozinha. Então, perceba que a gente está nessa transição, que é muito mais estrutural, por isso que pouca gente está tendo resultado. Esse ano, um relatório recente do MIT aponta que 95% das empresas que usaram IA generativa fracassaram, só 5% deu certo. E isso
é muito mais relacionado a você não usar, desculpa, diretamente no negócio, ou no governo, ou na situação que está usando, e você ficar só no nível de encantamento navegando hype. Então, isso já aconteceu, gente. A vantagem de eu estar há muito tempo no mercado, isso aconteceu com a web, das pessoas também virem, então eu queria fazer um site, eu perguntava por quê. Aí a pessoa falava, porque todo mundo tem não é justificativa. Então, um monte de empresa está usando os POCs, né, que é prova de conceito, vários tipos de iniciativas, colocando ali, testando tudo, mas muitos deles não estão relacionados com o negócio. Então, você tem que começar a colocar isso no framework de trabalho. A gente vai... Fala. Não, então, eu tô vendo esse movimento que as empresas agora, por exemplo, quando começaram os funcionários, começaram a usar o ChatGPT, o Gemini, começou a ter um problema, assim, também para evitar compartilhamento de dados sensíveis, né? Então, as empresas começaram por esse caminho de tentar criar a própria IA. Da empresa, que tem os dados da empresa e tal. É mais ou menos esse caminho pro... Não. Na realidade, são duas coisas bastante importantes que você está falando, mas são diferentes. A IA agêntica, independentemente de tudo que a gente possa falar de regulação, etc., ela é um tipo de tecnologia que é mais autônoma, ela tem autonomia, e ela passa por um outro grau de fluição e de transformação que leva a gente para um outro patamar. A gente não chegou lá, é muito pouca gente que está conseguindo usar a IA agêntica nesse nível, então a gente ainda não está lá. Quando você está falando de as pessoas estarem usando, desde o início, quando surgiu o ChatGPT lá, né, começou a popularizar, as empresas sempre demoram um pouco mais para reagir àquilo que está no mundo. As pessoas começam a usar. E quando as pessoas começam a usar, elas não necessariamente sabem usar, que eu falo que isso é o paradoxo do poder, né? O que é o paradoxo do poder? É quando você é dado um poder violento, ou poderoso, enorme para todo mundo e não necessariamente todo mundo sabe usar, né? Então, se a gente pegar, eu faço uma analogia disso com Prometeus, né? Prometeus roubou o fogo dos deuses e deu para os homens, né? Quando ele faz isso, por que ele é castigado pelos deuses? Qual é o grande problema? Porque quando você dá para os homens, você não deu só para quem é ético e sabe usar, você deu para todo mundo. E as pessoas que não sabem usar podem causar danos muito fortes quando elas usam coisas muito poderosas. Quanto maior o poder, maior o risco também, né? Então, no caso da IA, e toda vez, também é uma coisa legal para a gente falar aqui, toda vez que uma tecnologia poderosa ela alcança a massa, é quando a gente tem revolução. Aconteceu isso com a televisão. A televisão, quando chegou na mão de todo mundo e muda a comunicação, quando muda a comunicação, então é mais forte, né? Todas que a gente está falando aqui muda a comunicação também. Aconteceu isso com a internet. Quando a internet ela virou blog, mídias sociais, que aí todo mundo pode acessar, e depois quando veio a era do mobile, 2010, 2011, que passou para a palma da mão, ou seja, você realmente pode usar em qualquer lugar, é quando a gente começou a ver as grandes transformações de comportamento, de tudo. A IA é a mesma coisa, ela entrou até 2022, ela era de pessoas técnicas, mais acadêmicas, ou pessoas mais governos, universidades, etc. Ela passou a mão de todo mundo, e de uma maneira muito fácil, né? A tecnologia é cada vez mais fácil, a interface para você utilizar, você não precisa aprender muita coisa. Agora, a utilização tem uma responsabilidade enorme. Então, a primeira delas foi o que você falou, a compartilhar dados sensíveis, não só das empresas, mas das próprias pessoas. Se você compartilha dados sensíveis, você está se colocando à mercê da boa vontade do outro. Porque uma coisa que eu brinco é a fofoca, né? Por que a gente faz fofoca? Você quer saber a informação. Fofoca é milenar, né? Mais que milenar, vem lá de trás da antiguidade. Por que o humano tem isso? É uma rede de informação. É uma rede de informação que acaba ajudava lá atrás, quando você não tinha outra informação, a você entender o que estava acontecendo no mundo, passando informação. O que acontece agora? A gente sabe tudo, e em fofoca a gente sabe que tem vários graus de imperfeição. Agora, você consegue ter dados das pessoas que elas colocam voluntariamente nas redes. Eu sei que time você torce, você viaja, você tem filhos, você gosta de comida japonesa ou italiana ou etc. Quando você tem isso, você consegue manipular outra pessoa. Então, eu sempre brinco em palestra e falo assim, se eu souber o perfil de vocês muito, assim, detalhadamente, eu posso usar isso para fazer uma palestra melhor, dentro dos interesses de vocês, com uma riqueza que eu não conseguiria se eu não conhecer o perfil de vocês. Agora, por outro lado, eu posso usar isso para manipular vocês para comprar palestra e curso, para fazer coisas que são do meu interesse. Então, quando você
tem as informações, a forma como você usa é muito importante. Então, nesse contexto, as regulações de IA são super importantes. Porque lembra que eu falei que os agentes, eles unificam ecossistemas, né? A gente falou na área da saúde, inclusive a importância dos dados na saúde e dessa fluição para que a área da saúde consiga aplicar para cada cidadão. Então, se você não tiver a proteção desses dados, então se a pessoa sabe que eu sofro de uma determinada doença, eu posso ser manipulada por causa disso, posso ser atacada por causa disso, né? Você pode ser alvo e posso ser curada, ou posso ter uma antecipação médica que alguém percebe os sinais para me ajudar. Então, nesse contexto, os dados sensíveis já vem LGPD no Brasil, o GDPR na Europa, tem uma tendência mundial, mas quando entra IA, ela flui dados para lá e para cá. E entre APIs, entre os agentes autônomos, eles integram as coisas. E como é que a gente não tem essa infraestrutura ainda preparada para ter segurança entre todas essas integrações? Então, você pede para um agente fazer uma análise de uma viagem para você. Compra, né, vou para um lugar X, veja hotel, avião, monte a viagem para mim. Monta para mim. Ele vai fazer para lá. Se você começar a dar acesso para o seu calendário online, dar acesso dos hotéis, a sua conta de reserva, o seu cartão de crédito, etc, 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 o que vai acontecer? Você pode estar dando dado que está na internet entre interfaces que não são necessariamente seguras, apropriadas para defender seus dados, né? Tem N questões que, veja, não estão, né, na mídia de maneira ampla, mas que são super importantes para a gente analisar. E a gente está falando da terceira etapa, né, que é a IA generativa. E a gente vai para um nível de IA inovadora, que inclusive a gente pegar o Nobel do ano passado, de 2024, ele foi para uma empresa, foi para 2 pesquisadores da DeepMind, na realidade, que usaram IA para descobrir novas proteínas. Isso é super importante para a área da saúde, né? Tem um impacto gigantesco. A gente já está nas áreas de pesquisa com o uso da IA, cura para vários cânceres estão acontecendo, a forma como a gente faz programação, a matemática, a IA, o xadrez, que é de 2017, 2018, a IA ensinou a gente outras formas de jogar xadrez. Então, tem várias áreas que são impactadas muito fortemente que a gente não está no hype, essas áreas não estão sendo faladas. Não estão sendo faladas. Mas elas vão ter impactos muito grandes nos próximos anos, né, nos próximos desdobramentos aqui. Teve uma notícia que acho que até passou meio despercebido no final de novembro. O governo americano ele anunciou um grande projeto chamado Missão Gênesis, que é para acelerar a inovação de inteligência artificial por meio das descobertas científicas naquele país. E aí, o plano, ele estabelece a criação de uma plataforma integrada. Então, eles vão unir o poder da supercomputação do governo americano, todos os dados de pesquisa científica, integração de laboratórios e ainda fazendo parcerias com empresas privadas. Eu achei que isso vai ser uma coisa, assim, grandiosa para 2026, por exemplo. Coisas que a gente levaria 800, 1000 anos para descobrir, em semanas, unindo todos esses dados, a gente pode começar a ter ano que vem, não? Então, muitas das notícias importantes, elas são suplantadas por notícias mais ou impactantes emocionais, ou geopolítica, ou acontecimentos que tiram o foco dessas coisas. Eu lembro que em 2010 foi o primeiro ano que eu vi uma notícia que devia ter sido falada em tudo quanto é lugar e eu não vi ninguém falando. Foi o primeiro ano que algumas universidades começaram a se juntar para tentar trazer de volta. A genética começou, né, subir, trazer de volta os dinossauros e analisar. E várias espécies extintas. E aí, na época, eu lembro, gente, ninguém vai discutir isso, ninguém vai falar isso, porque a gente cada vez, e de lá para cá a gente está ganhando mais poder de Deus, né? Eu brinco que no século XX a gente foi onipresente, onipotente, e agora a gente está sendo onisciente, né? Porque a gente sabe tudo quanto é lugar. A gente está indo para um grau, só que aquilo que a gente falou, tem que ter responsabilidade. E o que acontece? Ninguém falava disso na época. E eu falava, mas a gente está brincando de Deus. Será que é bom trazer de volta espécies que a gente não sabe lá atrás? Aliás, porque eles foram embora, a gente surgiu, talvez a gente desapareça de novo. Tem N considerações éticas antes de você fazer. No caso agora, não tem considerações tão éticas, mas a notícia é muito importante, porque ela realmente tem o poder de impactar muito fortemente a aceleração de inovação e colocar o país num outro patamar.
Então, vários países estão fazendo isso, não é só os Estados Unidos. E aqui no Brasil, isso é um alerta. A gente também tem que fazer isso, né? Porque se você tem um TED que é antigo, também já tem uns 10 anos, que é Sam Harris. E ele falava o seguinte, que por que tinha esse foco na IA, e tem ainda, né? A gente está vivendo essa guerra fria de quem chega mais rápido numa IA mais poderosa. Porque quando você chegasse na IA nível humano, que é a AGI, né, a IA, inteligência artificial no nível geral, nesse nível, quem chegar primeiro, a IA começa a desenvolver a própria inteligência e mais inteligência. Em uma semana, você equivale ao progresso de inteligência de 20 mil anos da história da humanidade, em uma semana. Então, um dia, 2 dias, faz diferença nesse processo. Então, quando a gente fala, os Estados Unidos está fazendo isso, China também, a gente já teve um episódio aqui na primeira temporada com o Álvaro querido, né, mandar um beijo para ele, na parte de geopolítica, que continua se desenvolvendo. Então, esse tipo de notícia, ela tem que ser prestada atenção, e a gente tem que ver o que o país, ou a gente também, está criando de infraestrutura, desculpa pessoal, infraestrutura de educação, de facilidade para que isso aconteça, regulação, que regulação é nosso alerta ético aqui, né? Ou como que a gente pode se autorregular. Então, são questões complexas, né? E a gente precisa prestar atenção. Então, esse cenário, quando a gente vê, e aí, de novo, né? Veja, a gente fala de futuros, a gente hoje tem um episódio especial de futuros. Em 2018, eu vi pela primeira vez uma apresentação da China nos Estados Unidos, era um evento do MIT, falando sobre os planos deles para os próximos anos. Eles tinham um plano para 2020 ter mais papers acadêmicos de IA do que qualquer país do mundo, e até 2030 ser a potência dominante de IA no mundo. E eu fui acompanhando, era 2018, 2020 realmente eles chegaram lá, e depois, em 2000, e agora a gente está em 2025, e a China já está ali para e passo, né? Ela não estava. Então, quando a gente olha esse cenário, tem um monte de sinais, um monte de países, de novo, as coisas que a gente não está vendo aqui, mas que estão apontando para você realmente ajudar para que tenha uma fluição, capacitação, ecossistemas, né, de inovação que consigam aproveitar o máximo da IA. E na parte de governo também é bastante interessante, porque o governo ele tem um impacto muito grande na vida de milhões de pessoas, né? Então, o governo tem que usar isso a favor dessas milhões de pessoas que estão sendo impactadas. Você pode melhorar a eficiência, você pode melhorar toda a parte de corrupção, transparência, né, para não ter corrupção. Então, a gente sabe que os órgãos estão fazendo isso, mas tem que fazer e usar o máximo do potencial que isso permite, né? Bom, então 2026, a parte geopolítica, Estados Unidos e China ainda, na sua opinião? Continuam ali, os dois, continuam ali. Bom, e a questão dos wearables, né? Os vestíveis que a gente fala, o que deve ter para 2026? Qual a tendência? Então, na realidade, a gente continua com as mesmas. A gente tem os da medicina, a gente tem, outro dia até postei num dos radares, você tem nanopartículas que você pode inspirar ou usar no seu organismo para fazer delivery ou entregar medicamentos mais especificamente. Então, na área de medicina tem um monte de coisa. Mas falar do cidadão, né, que comum, a gente continua com as melhorias nos anéis, nos celulares que estão no nosso dia a dia. A gente começa a ter sensores em lugares que você pode não estar usando, né, mas eles estão medindo. A nova versão de Wi-Fi, você consegue saber onde a pessoa está, o que ela está fazendo. Então, você começa a ter mais dados, mesmo que você não esteja vestindo. Você está compartilhando seus dados muito mais, em muito mais ambientes, mesmo que você não esteja consciente. Então, de novo, continua sendo tendência dos anéis melhorando, os celulares melhorando, os relógios também melhorando, que são vestíveis, os óculos. Os óculos ainda, os óculos são uma grande tendência, uma grande promessa. A gente ainda não tem, eu experimentei até as últimas versões, esse que você tem a pulseirinha, que você faz movimentos. A grande dificuldade dessas interfaces é encontrar uma interface que seja realmente natural, né? Então, se você pegar do relógio para o anel, qual é a grande sacada? Você carregar uma vez por semana e você usar de uma forma que você não perceba. Você não usa o relógio, uma boa parte das pessoas não usa o relógio full time. Então, essa sutileza de você colocar no dia a dia da pessoa sem incomodar, e o óculos não conseguiu fazer isso ainda. O óculos, eu uso desde lá de trás, testo desde os primeiros.
mesmo os atuais, né, como o Ray-Ban, etc., mesmo os movimentos, ainda não é uma coisa que você tá natural. Você fica incomodada com aquilo no rosto, assim, vamos dizer. E ainda mais quem não usa óculos, né? Então, você tem momentos específicos para... E outra coisa também, não é tudo que você faz que você quer fazer com óculos. Eu lembro quando surgiu lá atrás o Google Glass, que não vingou, né, por vários motivos, e tá tudo certo, porque você faz experiências no mercado, isso não tem problema nenhum. Mas as pessoas mostravam aqueles vídeos de tirando foto e fazendo vídeo com óculos, né? Aí eu falo assim, em todo lugar você vai ficar olhando você, baixando, levantando, você fazendo edição com a sua... Não é para isso. Agora, em ambientes específicos, aonde eu ter a realidade... Aqui, por exemplo, talvez a gente conversando, a gente ter uma tela de holografia ou um óculos na frente, poderia ser interessante, ou numa indústria, ou no laboratório, para você ter as instruções ali, para você poder ver, manipular coisas. Então, assim, o óculos é a grande promessa. O óculos, talvez ele integrado com mais alguma coisa. A lente de contato já existe também. Mas também, quem não usa lente, você vai ter que usar uma lente todo dia, colocar, tirar. Então, a gente tem coisas que são implantes, os implantes também desde lá de trás. Então, é uma tendência. A gente poderia separar, a gente pode falar das tendências de maneira mais ampla, as que são, quando a gente fala de futurismo, a gente tem aquelas que são imediatas, né, que elas estão aqui, a gente tem que agir com o que elas estão impondo. A gente tem um cenário que é um pouquinho na frente, 2, 3 anos, que a gente começa a se preparar para isso. Então, se você souber que isso vai acontecer, você tem uma vantagem, né, de atuar nesse futuro. E a gente tem as transformacionais, que são para um pouquinho mais para frente, para 5, agora 5 anos já é complicado, né? Mas aquelas que precisam, que nem eu falei, de infraestrutura, precisam de algumas coisas para se estabelecer, mas a hora que elas se estabelecem, elas modificam... Dominam, né? Dominam, né? Nesse cenário, a gente poderia falar de algumas, por exemplo, a IA generativa, ela continua sendo uma tendência, ela não está no seu máximo potencial, um monte de gente ainda não usa direito, não usa em várias dimensões. Isso a gente fala no nível chat, no primeiro. Sim. Então, ela continua sendo uma tendência. Então, é muito forte. Para 2026, a gente vai ver cada vez mais popularizada, em tudo quanto é coisa, etc. Mas ela já está aqui, é dada, né? Então, se a gente vai um pouquinho para frente, a gente tem os agentes. Então, a gente tem mais uns 2 anos. 28, por aí. 28, a gente começa a ter. 27, 28, os agentes começam a entrar. E se a gente pegar um pouquinho mais na frente, a gente falou em algum momento aqui sobre os gêmeos digitais, no episódio de saúde. Os gêmeos digitais, eles dependem de sensores, eles dependem de processamento, depende de IA, depende de realidades expandidas. Eles têm um potencial gigante para a gente fazer simulações, para a gente poder realmente testar coisas antes da gente... Assim, é a inovação no grau máximo de você... tentativa e erro no ambiente controlado, para você depois poder aplicar no mundo real. Então, ele está num cenário um pouquinho mais para frente para entrar junto com a gente, que nem a tokenização, vai se estruturando nessas camadas que a gente está falando aqui, que não estão no hype, mas que devem aparecer para a gente num cenário, e é transformador, né? Porque ele muda muito como que as coisas são feitas, atrás novos modelos de negócios, começa a impactar de maneira mais forte, né? E as tendências, assim, por exemplo, as intuitivas, né, do que já está acontecendo. Ótimo, eu até trouxe e aqui as que gente. são mais contra-intuitivas, vamos dizer assim, que a gente não está no radar e de repente pode revolucionar. Isso, eu até fiz a minha colinha aqui. O que eu coloquei, né? Que eu fiz uma análise, porque, gente... Futurismo não é achismo, tá? Então não é o que... Não é futurologia, né? Isso a gente falou no primeiro episódio da primeira temporada. É diferente. É diferente. Não é eu que chego aqui e falo, eu acho que vai ser. Não, tá? Eu analiso. Então, ó, as que são intuitivas, que quando a gente... Então, intuitivo é aquilo que você consegue sentir. Todo mundo aqui vai falar, isso é óbvio, né? Então, a IA cada vez mais multimodal. Então, a gente tem a IA e a gente viu em 2 anos o que foi evolução de qualidade para vídeo, para imagem, para texto, para voz, etc. Né? Então, cada vez mais, já faz parte do cotidiano. Automação generalizada nas empresas, então, por causa da pressão por eficiência e custo. Todos percebem um movimento de digitalização acelerado, então já começa a sentir, isso é óbvio. 3, regulação mais rígida da IA. Então, isso a gente deve ter, obviamente. Cidades mais inteligentes. A gente está vendo os governos aplicar o que está disponível para melhorar a vida do cidadão, então tem um impacto, não está totalmente integrado, mas está expandindo. Medicina com IA, para triagem e diagnóstico, que a gente viu no episódio de saúde que isso já está sendo feito, é uma das áreas que está sendo feito bastante, né, em algumas
especialidades mais do que outras. Pagamentos instantâneos e digitais também, né? Então, adoção em massa do que já existe, Pix, etc. E evolução natural das moedas de banco central, né? As moedas digitais. E profissões híbridas humanos e IA. Também já está acontecendo desde o primeiro IA generativa que a gente teve. Aí o pessoal começou já a se mexer, o padrão deve se estender. Ô, Má, quando você fala de profissões, a gente falou algumas vezes, eu fico pensando se 2026 já é o ano que os trabalhadores vão ser substituídos em massa, ou se isso vai acontecer. Porque a gente fala dos agentes já que vai virar meu colega de trabalho, né? Não é uma pessoa que vai me servir, já vai ser um colega praticamente. Então, mas aí... É bem legal essa pergunta, porque se você for olhar todas as movimentações que estão acontecendo nas organizações, as demissões que estão acontecendo nas grandes empresas, nas big techs, não é substituição de trabalhador por agente ou por IA. É mudança de modelo de negócio, é reestruturação do modelo de negócio. Então, quando a gente fala da IA, as pessoas pensam imediatamente naquilo que é o nível da ponta, que é o trabalhador. E é onde que afeta o trabalhador. Só que, na realidade, o trabalho ele vem estruturado desde as necessidades da sociedade, as empresas, as instituições e os modelos de negócio possíveis em função da tecnologia. Nesse nível aqui, a gente não teve mudanças grandes ainda. E é aqui que essas empresas estão se mexendo para conseguir acompanhar o ritmo da IA que vai se apresentando. É no nível de estrutura, de gestão, de modelo de negócio que vai além da força de trabalho. Então, essas demissões em massa que a gente se preocupa, etc., é muito fácil. Em ambientes complexos, a gente quer achar uma solução simples, não tem. É um monte de fatores. Além do que, para a IA agêntica funcionar de maneira adequada, ela precisa de uma mudança no workflow completo da organização, redesenhar processos, que é o que não está acontecendo, nem no nível da generativa. Aonde que estão acontecendo, que é o óbvio aqui, né, que são as intuitivas, os ganhos mais rápidos, no nível do trabalhador, mas naquilo que ele já fazia, que é aquilo que eu falo, não são novas profissões, são novos profissionais. Cada um de nós está fazendo a sua coisinha ali melhor, mas no contexto da estrutura das organizações, isso não mudou ainda. Então, essa é aquela tendência que é um pouquinho mais para frente, né? Que você vai precisar de reestruturação de infraestrutura, modelos de negócio, processos. Isso dá um trabalho. A IA pode ajudar nisso, inclusive, né? Mas não é onde a gente está. Então, não é esse momento. E outra coisa que também a gente acredita, né? Uma das grandes aflições das pessoas hoje é que a IA já está num nível de conhecimento que é maior do que todos nós. Porque você pega, sei lá, eu tenho doutorado numa área, tenho expertise em 2, 3 áreas, né? E tem uma carreira, de uma vida longa, décadas de carreira, né? A IA hoje, no começo do ano, ela já estava acima de 70% do que qualquer PhD. Então, a IA já está num nível que, em termos de conhecimento, é uma abundância enorme. Aí o povo fica assim, então, eu vou servir para quê? Gente... A gente não aprende só para ser melhor que os outros, isso é uma coisa louca, né? Então, uma das coisas que eu falo, a gente estuda, eu estudei piano 7 anos, não era para ser pianista, tem um monte de pianista que toca 1000 vezes melhor que eu, é para se desenvolver. E aí, por que eu estou falando isso? Com a IA agêntica, eu preciso de gente mais sofisticada, com mais repertório, que tenha um alto grau de orquestração de pensamento, de processos, para poder fazer. A gente não é a mesma coisa que você bater um papo. Você tem um nível mais sofisticado. Então, o que a gente está vendo? Tem um estudo, né, que é bem recente, que ao mesmo tempo que tem essas demissões, as empresas estão loucamente querendo contratar pessoas que não têm as habilidades que eles precisam. Está faltando essas habilidades e não tem no mercado. Então, o que a gente deve... Por isso que eu falo que o futuro não é profissões, são habilidades. Ao mesmo tempo que a gente está vendo a substituição mesmo de competências que a IA faz melhor no nível lá da ponta, isso vai continuar acontecendo. Quem está sendo impactado? Quem faz os trabalhos repetitivos lá na ponta dentro da estrutura de trabalho que já existia. Mas não está sendo formado, ou quem está vendo está se formando, para as habilidades a gente já falou aqui de pensamento crítico, etc., mas as outras habilidades também, né? As habilidades de programação também são importantes. Você não vai... Eu não sei se já comentei aqui em algum episódio, gente, mas é que eu acho tão absurdo que eu vou falar de novo. Que uma vez eu vi uma pessoa falando assim, agora a IA programa melhor, a gente não precisa mais ninguém aprender a programar. Como assim?
Então, o mundo depende de software. Tanto tem uma frase que o software vai comer o mundo, né? Agora a IA vai comer o software. E aí você vai fazer o quê? Você vai deixar a IA ficar programando o futuro da gente para sempre e não tem nenhum humano ali para poder... Você tira o seu protagonismo e Isso, acabou. Não precisa ter humano na equação. Então, basicamente, tem que ter humanos realmente num nível cada vez mais sofisticado. Eu brinco que a IA está empurrando a gente para cima, no nível de pensamento. Ela entra, você tem que sofisticar a sua capacitação, por isso que eu falo que a gente tem que resgatar as outras pessoas também, né? Você tem que se sofisticar, aprender mais, subir, etc., para que você consiga acompanhar isso que está acontecendo. Então, é esse movimento que a gente está vendo. A gente também teve um episódio incrível de educação aqui, né? Mostrando que a educação tem que fazer essa formação agora. Não importa se é uma formação de criancinhas ou se é uma formação... É para o resto da vida que a gente tem que continuar lapidando as habilidades para esse cenário que a gente está, né? E aí você estava falando das intuitivas, isso, e aí isso. A gente ficou devendo para as pessoas as contraintuitivas. Isso, que é as que eu gosto mais, né? Que é aquilo que a gente não consegue enxergar ali, é um palmo do nariz. Isso, ou que você acha estranho, né? Porque você, o seu sentimento fala, mas não devia ser o contrário, né? Então, como contraintuitiva, né? Ou as inusitadas, que você fala, uau, está acontecendo isso. É a cognitivização de governos cognitivos, que aí eu falo muito, faço muita palestra para governo, você começar a ter todos os dados que você precisa para você atender o cidadão em tempo real. Então, os governos e eles estão realmente fazendo isso, tanto o governo municipal, como estadual, como nacional, né? E não só no nosso país, mas os outros países. Então, a cognitivação. Então, por que é contraintuitiva, né? Porque a maioria das pessoas acredita que o governo sempre está lento, não está fazendo isso, e os governos, na realidade, estão tentando acompanhar e já estão fazendo, né? Então, triagens automatizadas, fiscalização por IA, que já está acontecendo, inclusive o TCU já faz isso há alguns anos, o MP também, predições de risco, para você conseguir, em algumas áreas, ter uma ação diferenciadas em relação às outras, dependendo do que elas precisam, decisões assistidas por agentes. Então, os governos estão indo, apesar das pessoas acharem que os governos são lentos. 2, né? Agentes autônomos fazendo trabalhos inteiros, então a gente começa a ter, não disseminado para todo mundo, mas a gente começa a ter um monte de empresas utilizando a IA. Então, as pessoas pensam que ela é assistente, mas ela começa a ser trabalha junto, fazendo atendimento completo. Então, não o ecossistema inteiro, mas funções específicas sendo feitas por agentes. Desinformação autogerada por agentes maliciosos. Então, a gente vai começar a ter... A IA tem um termo para isso que chama AI Slope, né? Que é a IA criando um monte de conteúdo, e as pessoas até alimentando para a IA criar, mas é tudo criado por IA, conteúdos ruins. Aí a IA aprende com esses conteúdos, às vezes são maliciosos, pessoas que criam conteúdos de pornografia para atacar outras pessoas, fraudulentos, e mais aqueles que são conteúdos de brincadeirinhas, vídeos curtos, etc., super atrativos. Aí esses conteúdos acabam inundando a internet, e a IA aprende com esses conteúdos, e você começa a ter o quê? Uma disseminação de conteúdos ruins como se fossem verdades, né? Então esse é um dos grandes problemas, a dependência tecnológica, mas ok, a gente está falando que isso vai aumentar, né? Que é o que importa aqui. Então, bots políticos autônomos, agentes replicando... Essa questão da desinformação que você falou, eu estava vendo os deepfakes, né? Esse conteúdo extremamente realista e tal, que muitas vezes é usado para manipulação. Na China, os estudantes têm uma disciplina de inteligência artificial em que um dos exercícios é o professor colocar um monte de rosto e as crianças se dividem em grupos, crianças de 10 anos, se dividem em grupos e elas têm que identificar, o professor diz assim, desses 4 rostos que eu apresentei para vocês, um é humano, o resto é inteligência artificial. Qual que é o rosto humano? Então, eles têm que fazer um trabalho de tentar identificar, então, uma nova habilidade que as pessoas não têm que ter. Porque hoje em dia, por exemplo, tudo que você olha, você fala, será que é IA ou não é IA? Fica chato até, né? Hoje em dia, tudo você tem que desconfiar num primeiro momento, mas isso requer uma nova habilidade que a gente tem que fazer. Mas eu acredito, é muito legal fazer isso que a China está fazendo, mas eu acredito que vai ser cada vez mais impossível, a olho nu, a gente conseguir detectar. Eu chamo isso de realidades sintéticas. A gente começa a ter tão perfeitamente ao que a IA consegue replicar de vídeo, de rosto, Eu lembro, Carol,
há 20 anos atrás, um dos grandes problemas que a gente tinha em videogame para fazer uma coisa mais realista era conseguir representar a pele humana, porque a pele humana é cheia de nuances, né? Então, a gente estudava fractais para representação da pele humana dentro de games, etc. Agora, você consegue fazer a IA fazer as imperfeições da pele humana e você não consegue distinguir. Então, eu acho legal você treinar isso. Eu treinaria mais para ler sinais de rosto, para você ver a emoção no outro, etc. Mas eu acredito que os nossos instrumentos biológicos vão ser insuficientes para a gente conseguir enxergar as realidades sintéticas e navegar. A gente vai precisar de ajuda de tecnologia para a gente ampliar o nosso, né, arsenal de cinto de utilidades para a gente conseguir atuar. Então, eu acho muito legal ter essa educação, de tentar entender a mídia, do que está lá. Tem questões, eu acho legal discutir. Hoje, se você recebe um conteúdo que foi feito por IA, é obrigatório dizer que foi feito por IA? Se você está conversando com uma IA, ela deveria se identificar como IA? Tem uma discussão gigante se isso é ético ou não é ético. Os que são mais utilitaristas falam, mas importa se resolver o problema. E quem é menos utilitarista fala, não, mas tem que saber se é humano ou não, porque é uma questão... E aí tem por isso que a ética é um dos assuntos mais importantes hoje. Tem questões do tipo, ok, o que você está fazendo é importante, mas o como também. Porque o como, você pode, para fazer uma coisa correta, você pode fazer um monte de coisa errada. E a gente tem que saber esse como, e quem está fazendo e por quê. Então, assim, tem N discussões nessa área. Eu focaria a educação em você tentar distinguir a ética de cada situação. Por que isso importa? Distinguir a emoção de cada situação. Por que isso aqui é uma coisa que deveria acontecer ou não, né? Porque a gente agora, cada vez pode mais. A questão que a gente tem que fazer é, eu devo? Eu devo? É porque poder, foi o que eu falei, a gente está virando onipotente, onisciente, onipresente. Qual é a questão de todo dia? A dúvida, eu devo fazer isso ou não? A gente tem que parar para perguntar. Eu educaria as crianças com eu devo, porque eu posso, todo mundo pode, né? Eu queria, antes da gente encerrar, falar de um dos principais riscos. A gente deve ter comentado em alguns episódios, mas para ficar forte para quem está entrando no próximo ano, né? Um dos maiores riscos com relação ao uso da IA, não só para pessoas, mas para empresas também, é a dependência tecnológica. A gente tem estudos com crianças que de 2023 para 2024 e de 24 para 25 está aumentando o uso de IA com crianças para fazer trabalho, para pensar, e eles ainda não aprenderam a pensar. E isso está dando impactos no pensamento crítico e isso está dando impactos emocionais também. Então, tanto que tem um estudo do Gartner que para 2026, que é o ano que vem, né, ou seja, para a gente deixar uma mensagem bem importante aqui, e o Gartner assim, é um dos principais institutos de análise de impacto tecnológico em negócios, etc., e eles dizem que, devido ao uso da IA generativa afetando o pensamento crítico, 50% das organizações globais vão começar a fazer testes de habilidades livres de IA para fazer contratação ou para manter talentos. Então, basicamente, o que é uma habilidade livre de IA? AI free. É você conseguir fazer aquilo sem ter uma IA junto com você. Você pode até pensar melhor se você tiver uma IA te ajudando. Mas você consegue pensar sem IA? Você consegue começar a escrever um texto? Ou pensar num problema? Ou resolver a situação? Aí sim você vai se ampliar. Então isso vai começar a ser demandado. E veja que isso vai ter impacto na educação também. Porque você começa a ter que formar pessoas que consigam operar nesses... E a gente já está vendo, né? Alguns países que estão tirando tecnologia ou usando de maneira diferente. Então... são impactos fortes. E tem a questão da saúde mental, principalmente com essa faixa etária, né? Já vi psicólogos falando que escutam de pacientes que são crianças e adolescentes, o chat GPT me entende melhor que a minha mãe. Então, porque você tem um ambiente sem atrito e você, como quase, né, qualquer coisa que você possa pensar na vida, lembra que eu falei de a gente aprender alguma coisa, né? De você, não é porque tem alguém no mundo que sabe falar melhor que você não vai aprender a falar, né? Só que tudo que a gente vai aprender e crescer tem dor, não tem jeito. Isso pode ser tanto no relacionamento humano quanto no crescimento de qualquer área. E o que está acontecendo? Com a IA à sua disposição, você tira a dor porque ela deixa o ambiente confortável para você. Esse é um dos riscos da dependência tecnológica e emocional, porque a gente, como, né, ser humano, nosso cérebro não gosta da dor, ele gosta do prazer. E aí você vai tentar se
ancorar naquilo, só que aquilo é base sem fundamentação, você vai desmoronar. Então, essa consciência de que você está falando com uma máquina, não é com um ser humano, das necessidades emocionais. Agora, na parte de saúde mental, também que é uma coisa legal, porque a gente está encerrando o ano e tem que pensar como que eu me preparo para o ano que vem, e tem aquelas 1 milhão de promessas, etc., né? A gente gosta muito de culpar a tecnologia só pela saúde mental. Não é só a tecnologia. A gente tem um ambiente muito mais complexo, com muito mais dificuldades de entender. É geopolítica. A gente tem questões muito polarizadas, que isso tem impacto na gente. Você fica com medo de falar as coisas, porque você pode ser mal interpretado, ou você ofender alguém de uma maneira que você não gostaria. Então, a gente tem N situações muito mais difíceis de viver do que era antes. Então, se a gente também não prestar atenção nessas outras situações, o pessoal que que fala bastante sobre saúde mental, né? Não é o trabalho que te adoece, não é o mundo que te adoece, é aquilo que você não consegue figure out do mundo, é aquilo que você silencia, é aquilo que você não resolve interno. E aí a gente volta de novo para a IA. As pessoas usando cada vez mais a IA ao invés de usar o mundo, também pode ser sinal de que as pessoas não estão conseguindo, no mundo, resolver os seus problemas emocionais. A gente viu o aumento de uso de ChatGPT, especialmente, mas das tecnologias de IA generativa de 24 para 25, para as coisas emocionais. Isso, para mim, é um sinal, porque as pessoas falam, não, as pessoas não estão entendendo, tem que se educar, que isso daí é uma máquina. Mas isso, para mim, é um sinal de que as pessoas não estão conseguindo resolver os seus problemas de propósito, emoção, coisas que estão incomodando aqui. Elas estão buscando ajuda na IA, que é mais acessível, está na palma da mão e, né, não te julga. Então, é um alerta. Eu acho que a gente, né, encerrar o ano com um alerta, tem muita coisa incrível, e aí a usar de maneira adequada também é legal. Takeaway. Bom, e agora a gente vai para aquele quadro em que a Marta embala a nossa conversa para viagem, e eu vou propor uma coisinha diferente para a gente encerrar aqui o episódio de 2025. Queria que você desse uma dica para quem quer se preparar para 2026. Qual que é o passo concreto que essa pessoa precisa tomar para entrar 2026 com tudo? Ótimo, ó. Eu vou falar que eu acho que é a coisa mais importante. Lógico que você precisa de pensamento crítico para isso, né? Eu sou hashtag pensamento crítico, mas tentar entender o que está acontecendo. Então, tentar entender de verdade o que está acontecendo. Se você só entrar 2026, não no automático, parando para pensar em cada dimensão da sua vida, em cada coisa que você faz, por que você faz o que você faz. Às vezes, em palestra, eu falo que a pior coisa que você pode fazer é continuar fazendo muito bem aquilo que não precisa mais ser feito, né? Ou continuar no mesmo ritmo que está te fazendo mal, que não é necessário. Então, assim, parar para fazer uma reflexão e continuar fazendo essa reflexão ao longo do ano, porque está mudando tudo muito rapidamente. Eu estou entendendo o que está acontecendo? Se você só fizer essa pergunta todo dia, eu acho que você já está muito mais preparado para o ano que entra do que aprender uma tecnologia, do que aprender alguma coisa diferente, porque isso vai te dar um início de clareza, depois você pode aprofundar no pensamento crítico, mas um início de clareza porque você começa a questionar, ao invés de no automático, você começa a ir no... Aciona meu cérebro aqui, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Então, estou entendendo o que está acontecendo? Com o que você está se ocupando? Eu acho que isso que é a palavra mais pro ano que vem. Boa. Bom, Marta, queria te agradecer aqui por essa jornada ao longo de 2025. Carol. Foi um prazer. Maravilhoso. Agradecer os ouvintes que acompanham a gente, né? Essa audiência que foi crescendo ao longo de 2025. E pedir que fiquem com a gente ano que vem. Muitas novidades sobre tecnologia, inteligência artificial, tudo que você precisa para ficar bem informado. Pessoal, a gente vai estar toda semana junto. Carol e eu. A gente vai trazer as coisas mais de momento também, né? Então, vocês têm que estar com a gente toda quarta-feira, né, Carol? Isso vai aí. Estar no ar. Então, Um a gente vai esperar novo, vocês. E feliz festas, né? Feliz 2026 para todo mundo. Boas festas para todos. O Futuramente vai ficando por aqui. Você pode encontrar a Marta no Instagram, @MartaGabriel. Você também pode mandar um e-mail para futuramente@cbn.com.br. Você pode assistir esse podcast no Spotify ou no YouTube. O Futuramente teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia. A edição é de Ellen Menezes e Cauã Felipe.
Trabalhos técnicos de Cláudio Antônio e Priscila Gubiotti. Coordenação de podcast de Tiago Barbosa e Gabriel de Campos. E a direção é de Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Feliz 2026. Feliz 2026, Carol.